eu aqui novamente para trazer para você uma informação quentinha. Mas antes, eu quero te dizer que a terapia SNT já está com as inscrições abertas. Clique no link abaixo e saiba mais. Então, o que é trauma? Tá? Então, quando a gente fala em trauma, então trauma vem do grego, quer dizer ferida. Tá? Então, trauma é qualquer episódio que coloca em perigo a sua vida, a integridade física ou funcional ou o bem-estar de uma pessoa. Então, para que você tenha um trauma, ele tem algumas características. E vocês vão ouvir muito isso quando vocês estiverem fazendo terapia. As pessoas vão dizer assim, eu nunca disse isso para ninguém. Quando você ouvir essa frase, eu nunca disse isso para ninguém, você pode tomar consciência de que você acabou de desativar um biochoque, um evento primário. Tá? Então, quando a pessoa ela sofre um estresse, então, para que se caracteriza um trauma, você precisa viver um estresse alto, um impacto estressante, com uma carga emocional alta. Então, estresse mais carga emocional alta vai promover um biochoque, pode promover um trauma. E para que se torne um trauma, precisa de mais 2 elementos. Porque a gente passa por estresse e cargas emocionais grandes todos os dias. Tá? E no dia a dia, a gente tem aí uma dor de cabeça, uma tensãozinha muscular, né? Uma torçãozinha no pé, a gente vai fazendo algumas enfermidades chamadas leves. A gente bate o dedinho no canto da mesa, da porta, quando nós não queremos olhar para a nossa intuição. Quando eu estou tendo uma intuição que eu não estou muito afim de prestar atenção, quem sofre é o dedinho do pé. Tá? Então, o dedinho do pé veio para dizer, fica alerta. É para isso que serve o dedinho do pé. Né? Para dizer que você não está olhando para a sua intuição. Para dizer para você que você não está acolhendo a sua intuição. Então, você tem aí um sinal para isso. Então, às vezes, você vai ter esses impactos emocionais. Para se tornar um biochoque, precisa que você nunca tenha passado por aquilo. Ou seja, o evento é inédito. É a sua primeira vez. Você nunca vivenciou isso. Você nunca passou por isso. E você não tem solução para isso. Tá? E como você nunca viveu e não tem estratégias de solução para isso, você também pode viver isso na solidão. Ou seja, você nunca falou isso para ninguém. Então, aquilo que as pessoas chegam no seu consultório, já contou para a manicure, para o amigo, o cabeleireiro, não perde tempo com isso. E esse não é o problema. Então, às vezes, as pessoas chegam no meu consultório e começam a contar alguma coisa, eu digo assim, você já contou isso para alguém alguma vez? Ela falou assim, já. Então, deixa de lado, vamos buscar aquilo que você nunca falou para ninguém. Porque se esse fosse o problema, você já tinha resolvido. E você não vai ficar aqui me contando uma história que não vai resolver em nada. Você não vai gastar seu dinheiro à toa, vai. Então, vamos partir daí, mas não precisamos dar valor a essa história, porque ela não é a verdade. Ela é a parte da verdade que você pode contar. Mas não é a verdade. A verdade você nunca contou e talvez você nem lembre.
E nós vamos buscar essa lembrança, essa informação. Né? Então, precisa ter um estresse com uma carga emocional alta, precisa ser inédito, você nunca passou por isso, é a sua primeira vez, precisa ficar sem solução naquele momento, tá? Porque pode ser que depois se solucione, mas naquele momento do impacto não teve solução. E você viveu na solidão, você nunca contou isso para ninguém. Isso está ali guardadinho ainda. Né? E como está congelado e guardado, vai aparecer em forma de enfermidade na data de aniversário do evento. Então, se você teve um impacto aos 4 anos de idade e não resolveu, né, você pode ter a visita desse mesmo evento aos 8, aos 16, aos 32, aos 64, até que você olhe para ele. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa pela primeira vez, é a nossa primeira vez, tá? A gente precisa olhar, vamos dizer assim, cuidar para que seja uma boa primeira vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças. Certificar-se de que aquela primeira experiência que essa pessoa vai ter seja uma boa experiência. Seja uma boa experiência para aprender a andar, seja uma boa experiência para ir para a escola, seja uma boa experiência para ir para um parquinho. Porque se nesse momento ela tem algum estresse, ela passa por algum sofrimento e ela não consegue resolver isso, isso vai ficar imprintado, isso vai ficar marcado no DNA dela, né? Vai fazer o que a gente chama de uma metilação no RNA, e enquanto não for olhado para isso, isso vai se repetir, inclusive de geração em geração. Então, até que alguém pare, olhe, e a moeda de troca para uma cura sempre será o perdão. Sempre será não julgar, sempre será não condenar. Jesus ali na cruz, no máximo da sua miseração, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, essa é a moeda de troca de uma vida saudável, de uma vida sã, de uma vida santa. Porque um ser santo é ser são. E ser são é não ter pendências, né? Não deixar essas pendências. É poder viver esse perdão para que você possa se curar, se autocurar. Então, quando você faz esse perdão, então você se autocura. Então, você tem 2 formas de se santificar, de se tornar são. Ou passando pela enfermidade, ou perdoando tudo aquilo que provocou a enfermidade. Então, alguns místicos que preferem passar pela enfermidade também é uma forma de purificação. E seria muito melhor ainda se eu passo por essa enfermidade tendo consciência do que a provocou, que é um pouco que a gente vê com o Padre Léo, da Betânia, né? Eu sei porque eu estou com câncer, não tenho nem coragem de pedir para Deus me curar. Então, ele acolhe aquilo como um ato de purificação, mas ele tem consciência, né, das coisas que estão ali, né, do que está promovendo aquilo, e ele se dá agora em sacrifício. Não é mais a doença que o mata, é ele que se entrega.
Então, é o mesmo, é a mesma, é, é a mesma analogia com a cruz. Agora, tem pessoas que não... Oi? Tem pessoas que morrem na dor para não dar o perdão. Morrem na mágoa, morrem no sentimento, e às vezes nem morre, né? Fica aí vegetando anos a fios até que tudo isso aconteça. Eu me lembro falando assim de uma pessoa que eu fui atender numa UTI, entubada, em coma. Eu fui lá, fiz uma testagem, vocês vão aprender isso. Eu fiz uma testagem e identifiquei que o problema estava em perdão, né? E aí fiz uma outra testagem perguntando se a gente tinha permissão para liberar esse perdão. E o corpo não deu permissão para fazer o release, para liberar o perdão. E aí eu fiz o que o corpo permitiu que era possível fazer. E a pessoa saiu do coma. Aí pediram para eu voltar lá de novo. Então, eu já sabia que não tinha permissão. E essa pessoa, ela tinha mais 2 dias para desentubar. Ou ela desentubava dentro desses 2 dias, ou ela ia ficar ali definhando para a morte. E aí eu fiz uma sacanagem muito das grandes. Aí eu fui muito sacana, mas muito sacana mesmo. Porque como eu sabia que ela não queria perdoar, aí eu cheguei, fiz todo o processo com ela e disse assim: a senhora poderia liberar esse perdão, ir soltando esse perdão, mas se você não quer soltar esse perdão, você poderia soltar o tubo? Gente, no dia seguinte o tubo estava solto e a mulher está viva até hoje. Foi uma baita de uma sacanagem. Porque aquela mulher iria morrer sem dar o perdão. Ou você perdoa e morre, ou você solta o tubo e resolve sua vida antes de morrer. E ela preferiu soltar o tubo. E depois, quando ela já estava bem recuperada, eu disse para ela: você sabe por que você não morreu? Porque você ainda tem muita mágoa no seu coração. Não, eu não tenho, não. Ah, tem sim, eu vou te explicar por quê. Porque ela precisava tomar consciência do que aconteceu. O que ela vai fazer com isso, não me interessa. Mas eu percebi que depois disso ela está começando a reorganizar algumas coisas a passos de tartarugas. A gente diz que essa pessoa é um Highlander, né? Porque ela passa por tantas coisas e não morre, né? Por quê? Porque ainda tem, porque é uma pessoa de fé, né? Mas com algumas distorções, porque não deixa entrar onde está a ferida, não deixa entrar onde está a dor. E aí é preciso purgar isso, né? De alguma forma, e a enfermidade é um bom caminho para isso. Então, o trauma, eles são pancadinhas que você vai levando ao longo da sua vida. Então, é mais ou menos assim. Alguém vem e chuta a bola na sua vidraça. Mas você tem ali uma cortina, né? E você não percebe o chute, mas não quebrou. Aí você troca de faxineira, ela chega lá na sua casa, vai limpar e encosta no vidro e quebra. Quem quebrou o vidro? Todo mundo vai dizer a faxineira. Por quê? Porque ninguém viu o chute da bola na vidraça. Então, segundo Freud, o trauma são várias pancadinhas no mesmo lugar, até que chega um dia que isso desmonta. E a gente tem a tendência a olhar para aquilo que desmontou
tá? E não para aquele primeiro evento. Então, com a terapia SNT, nós vamos fazer esse olhar antes do primeiro chute, antes que a bola tenha sido chutada. Tá? E aqui na apostila de vocês, vocês vão ter algumas características do trauma, que depois vocês podem utilizar disso, né? Tem aqui também um novo conceito do trauma, que é um pouco disso, que é uma introdução a esse biochoque que eu falei para vocês. Tá? Então, depois vocês podem ler sobre isso.